Casa vazia, nego passa e mete pedra, cara. Quebra vidro, picha. Agora, quando tem alguém morando lá, o cara respeita. Que bênção se o nosso coração fosse habitado todo o tempo pelo Espírito Santo. Que a nossa conexão com Deus fosse tão próxima e tão presente que Ele fosse o dono do esquema. Sempre. O insight para essa mensagem veio esses dias atrás, quando eu estava em casa, falando de conexões, com a minha caixinha de som. Você tem aquelas caixinhas de som que você conecta em Bluetooth e coloca a tua playlist lá? Ó? Lá em casa tem a caixinha. O problema lá em casa é que nós temos uma caixinha, e sou eu, a Jo e o João, 3 telefones conectados em Bluetooth. Quando não chega as visitas também, que tem conexão. Cara, vira uma bagunça de playlist. Esses dias eu estava no banheiro, que eu levo a caixinha para o banheiro, vou tomar banho, escovar os dentes, fazer as coisas, e eu coloco a minha playlist na caixinha. De repente eu comecei a ouvir uma playlist diferente. Por quê? Porque o celular da Jo estava conectado na caixinha. Eu falei, cara, essa música aí... Porque lá em casa as playlists são diferentes. Tem alguma interseção entre elas. Mas a playlist da Jo é uma, a playlist do João é outra, e a minha playlist é outra, completamente diferente. A gente vai ficando tiozão, né? A gente começa a ouvir as músicas. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, cara. Que o meu pai gostava das músicas da época dele. E eu gosto das músicas da minha época. E o João gosta das músicas da época dele. Falar nisso, esses dias eu coloquei a playlist do João no carro. Eu falei, pô, o que é isso que o João tá ouvindo? Vou ter que conversar, filho. Mas esse insight para mim veio quando eu li Provérbios e o sábio diz para a gente guardar o nosso coração. Ele está dizendo para a gente guardar o nosso coração das conexões que ele faz. E durante a vida, várias coisas se conectam a nós. Tentam se conectar a mim e a você. E a pergunta é que, qual é a playlist do seu coração? O que rola no seu coração? E outra, você sabe identificar quando está rolando uma playlist que não é sua? Tipo assim, não tá dando match. Não é assim? Não dá dando match com o meu coração. Hoje eu queria falar sobre essas conexões. Eu queria falar sobre playlists que rodam no teu coração. E eu vou começar da pior maneira. Eu vou começar com a playlist da maldade. Como é que eu identifico a playlist da maldade? Porque a gente tem, segundo a Bíblia, que fugir, não é nem fugir do mal. A Bíblia fala que a gente tem que fugir da aparência do mal. É mais ou menos assim, quando a playlist da maldade começar a tocar no seu coração, na introdução já você fala, opa, não tem nada a ver comigo isso aí. Porque a maldade, ela tem um objetivo. O mal tem um objetivo que é matar, roubar e destruir. O que nós mais vemos no mundo hoje é matança, é roubo, é destruição. Nós estamos vendo isso agora. Se você ligou a televisão hoje pela manhã, você viu destruição. Você viu morte. Porque o mal cumpre o papel dele. Agora, como é que e esse é o foco aqui, como é que eu identifico que está rolando maldade na história? Como é que eu identifico que o mal está tentando se conectar ao meu coração, que o mal está pedindo pareamento com o meu coração? E eu vou pegar o exemplo de Judas, da relação de Judas com Jesus para identificar a maldade. Em primeiro lugar, você sabe que tem mal rolando na história porque o mal ele é intencional. A maldade, ela não está sem querer, ela está por querer. A maldade quer te matar. O mal quer destruir você. O mal quer causar a tua morte, a tua destruição. Mateus, no capítulo 26, versículo 15 e 16, diz assim: lhes perguntou Judas, o que vocês vão me dar se eu entregar ele a vocês? E eles fixaram um preço em 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade. Judas, usado pelo inimigo, começou a buscar oportunidade para matar Jesus. Você sabe o que o mal lá fora está fazendo? Buscando uma oportunidade com você. Não flerte com o mal.
Quando você identificar maldade na parada, que o teu coração identificar que pareou maldade com o seu coração, guarde, fique esperto, não flerte com o mal. Porque o mal só precisa de uma oportunidade para acabar com a tua vida, para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua relação com o seu filho, com a sua filha, para te matar. Além de ser intencional, o mal é traidor. Mateus 26, 47 e 49 diz assim, ó: enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal, dizendo o seguinte: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam ele. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. O mal está esperando a oportunidade para te entregar de bandeja, velho. Além de intencional, ele é traidor. Sabe como é que o mal se apresenta? Ele não se apresenta de um jeito ruim. A maldade não chega com o pé na porta. A maldade chega com sedução. Olha só o que diz ali então João 13, 27. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele e disse assim, Satanás entrou nele. E daí Jesus responde o seguinte: o que você está para fazer, faça depressa. Jesus, que era conexão, cara, não sei como é que se mede conexão em tecnologia, mas a conexão de Deus com o Pai era tipo assim, não tinha, sabe, era conexão direta, era fibra ótica, não era por rádio, não era Bluetooth, era hiper mega velocidade. Jesus identificou a maldade na hora e sabia da maldade na vida de Judas, sabia da operação do inimigo sobre a vida de Judas. Falou, aqui o negócio foi, pode ir, vai, o que está para você fazer, faça logo. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Será que nós sabemos? Será que você consegue identificar a maldade? Esses dias eu estava vendo, há um tempo atrás, de novo a matéria sobre aquele menino que foi assassinado, aquele jogador de futebol que foi assassinado, cara. Cruelmente assassinado pelo casal e a filha lá. Cara, me dói o coração. Dói. Menino cheio de vida. Sonhando em ser, já era jogador de futebol, com uma carreira inteira pela frente. Sabe o que faltou para aquele menino? Identificar a maldade. Sabe aquela hora que você fala assim, deu para mim, agora eu vou embora. Eu não vou esticar. Eu não vou tomar mais um. A playlist está ficando ruim aqui. Porque o mal é sedutor, ele é traidor. Resultado, morte, destruição. Coisa terrível, cara. É o resultado daquilo. É o resultado de uma pessoa não conseguir identificar a playlist da maldade. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a música bate ruim no ouvido, cara. Você está lá num ambiente, você está num lugar, você está com uma pessoa, de repente é como se alguma coisa deu para ti, cara. Lembra? Né? Tinha uma música lá do Deu para ti. A Cissa conhece bem essa, porque deve ser de gaúcho. Né? Deu para ti é de gaúcho. Chega uma hora que o Espírito Santo fala assim, deu para ti, vaza. A conexão aqui não está legal. Pareou alguma coisa no teu coração que não tem a ver com você. Será que você consegue identificar a maldade? Eu oro todo dia para que o Espírito Santo me conecte assim. Sabe aquela hora que o negócio começa a ficar esquisito? Ah, não, mas não, quer saber? Não, acho que não vamos assinar, não. Deu para ti, deu para mim? Não, mas é só molhar a mão, não, é só mais uma olhadela. Não, mas não vai acontecer nada. Não, ela vai sair. Eu vou dar carona para ela só aqui. Cara, dar carona para ele, vou aceitar a conexão. Vou responder a mensagem no WhatsApp. Tem hora que a playlist fica estranha. Que você está ali na tua baladinha e tal, está curtindo tua musiquinha, de repente entra uma conexão diferente, você fala, deu,
não é mais para mim. Que bênção quando a gente é cheio do Espírito Santo e a gente identifica a maldade, porque o resultado é morte, é destruição, é roubo, é assassinato, é coisa terrível, cara. É pai matando filho, filho matando pai, é esposa assassinando esposo, é briga, é violência. O mal faz isso, é lama. Vamos traduzir para o teu trabalho. Sabe aquela hora que o teu patrão manda fazer alguma coisa que está fora da lei? Que vai dar lucro e que você fala assim, deu para mim, eu acho. Acho que deu para mim aqui. A playlist não está batendo mais. A maldade tem que ser identificada. A maldade é dissimulada, cara, ela é dissimulada. Mateus 26, 25 disse o seguinte: então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Ou você acha, cara, que o mal vai aparecer para você com a cara dele, com a cara de morte, destruição, de roubo, de assassino? Não! Ele é fake. Ele vai aparecer dourando a pílula. É só mais um. Não vai ter problema. Vamos esticar a balada. Olha só, cara. Né? Se o cara pudesse voltar no tempo, ele falaria assim, ah, vamos lá para casa agora. Deu para mim. Tá, beleza. Aqui deu. É fake. O que você faz quando tem uma playlist de maldade querendo conectar com você? Fuja. Não dê espaço. Passe longe de pessoas maldosas. Tem pessoas que querem a tua morte. Tem pessoas que são usadas por Satanás para destruir a tua vida. Não fique por perto. Fuja, corra. Aparentou mal. A conexão ficou um pouco turbulenta. Vaze. Vaze. Saia de perto. Essa é a lógica. Então a maldade, ela é intencional, ela é traidora, ela é sedutora, ela busca um propósito e ela é fake. Sabe qual que é o problema da maldade? Ela é maquiada. E é diferente da tolice, que agora eu vou entrar na tolice porque você pode confundir maldade com tolice. Porque o coração, quando está antenado com o Espírito Santo, cara, você identifica. Sabe como que você identifica? Tem uma passagem que está em Marcos, capítulo 14, versículo 18. Olha só que interessante. Essa passagem de Marcos 14, 18, é a mesma situação ali da mesa que um ia trair, porque, não sei se você já reparou nisso, olha o que Jesus disse. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse, eu digo que certamente um de vocês vai me trair. Cara, foi um só que traiu Jesus? Na minha análise, na tua análise, quantos traíram Jesus? Todo mundo, velho. Todo mundo vazou. Ou não? Com a exceção de Maria, que ficou a mãe dele perseguindo, tentando. O resto, cara, todo mundo, ó. Por que Jesus disse que um ia trair ele? Porque um era movido de maldade. A traição maior ao amor supremo, a traição maior ao cristianismo, a traição maior à compaixão e à bondade é a maldade, não é a tolice. Por incrível que pareça, não é nada incrível, o amor de Deus expresso em Jesus Cristo tolera as nossas tolices, cara. Porque sabe como é que você identifica a tolice? Ao contrário da maldade, a tolice não é intencional. Por incrível que pareça, ela é sem querer. Porque, ó, Pedro negou ou não negou a Jesus também? Não traiu Jesus? Só que Pedro não era movido por maldade, cara. Pedro era brucutuzão, Pedro era tolo. Era aquele cara ainda sem muita conexão com o Espírito Santo, tipo nós, assim, às vezes. Pedro é bacana porque Pedro é a gente, velho. Nessa nossa vida inconstante. Deus tolera a nossa inconstância. Sabe o que Deus não tolera? Maldade. Nós temos que cuidar o nosso coração do mal. Vou ler 2 textos para vocês, para você ver como que a maldade é passional.
a tolice, ela não é intencional, ela é passional. Momento 1, Mateus no capítulo 16, versículo 15 a 18. Vocês já devem ter ouvido essa história. Jesus e Pedro. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus assim para Pedro, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado para você por carne ou sangue, mas foi revelado por meu Pai que estás nos céus. E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Velho, imagine Pedro, é nós Jesus. Tu é o Cristo, Filho do Deus vivo, aí ó. Aqui ó, Jesus. Alguns versículos adiante. Mateus 16, 22 e 23. Então Pedro chamou Jesus à parte. Aí Pedro, Jesus, chega aí, bateu uma real aqui. Jesus vai, daí Pedro fala assim, Senhor, nunca, isso não vai te acontecer. Porque Jesus, depois dessa pegada, começou a falar, então importa que eu vá, que eu morra, que eu sofra. Aí Pedrão chega e fala, nunca, Senhor, isso não vai acontecer para o Senhor, Jesus. Virou e disse, Jesus vira e disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Sabe qual que é a lógica da tolice? A tolice é inconstante, velho. É passional. É aquela galera que fala assim, pô, vamos contar comigo, é nós esse negócio aqui. Passa 2 minutos, 3 semanas, 5 dias, o cara, então, veja bem, vem com veja bem. Não é maldade isso. Por mais chato que possa ser, ter gente tola do lado. Mas não é maldade, cara. Não era maldade. Quer ver como que não é maldade também? O tolo é aquele que faz promessa, mas não cumpre. Judas chega para ele, eu não sou, Senhor, eu não sou. Foi lá e vende. Pedro, olha só o que está escrito em Mateus 20, mesmo capítulo, 26, do 33 ao 35. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Aí Jesus responde para Pedro o seguinte, asseguro você que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar, Pedro. E daí olha só o que Pedro responde, mesmo que seja preciso que eu morra com o Senhor, eu não vou te entregar e não vou te trair. Cara, sabe o que eu veio aqui? Não era mentira o que Pedro estava falando. A pessoa tola, ela fala do coração, por incrível que pareça, ela fala, cara, eu vou morrer com você, mas ela não está vendo a situação acontecer à frente dela ainda. Então eu falo, André, conta comigo, velho, para onde você for, eu tô junto. Aí daqui a pouco vem o André e fala assim, então nós vamos ter que mudar, então veja bem, André. Eu falei era verdade, mas tem uns problemas aí agora. Eu não menti, cara, eu só fui tolo. O tolo faz promessa que ele não pode cumprir, mas ele fala do coração. Pedro era gente como a gente, cara. Quantas vezes você já falou coisa depois você não cumpriu, mas você não estava mentindo na hora. É que você não podia ver a cena. São pessoas tolas. Tem gente que vai passar com tolice na tua vida. E o tolo não é o mal. Isso é tão verdade porque a tolice, ela é mais ingênua. E é melhor que a gente seja ingênuo e bobão do que a gente seja maldoso. É melhor conviver com gente tola do que viver com gente maldosa. Gente tola não quer o teu mal. Ele cria problema, mas ele não quer o teu mal. Eu já criei problema na vida de um monte de gente. Não foi por querer, por incrível que pareça. Tudo bem que a gente pede as desculpas da vida, mas... Quer ver? Vamos ler outro texto. João 21 e 15. Depois de comerem, que já tinha rolado tudo aquela parada, Jesus tá Jesus e Pedro de novo. Depois de comerem, Jesus pergunta a Simão, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? A resposta de Pedro, cara, é muito bacana. O Senhor sabe que eu amo o Senhor. Apesar das minhas dificuldades, das minhas tolices, apesar de eu prometer e não cumprir,
apesar de eu deixar o Senhor na mão às vezes, apesar de eu ser passional, apesar de eu dizer isso, aquilo, uma coisa o Senhor pode ter certeza, eu amo o Senhor. Eu falhei, mas eu nunca menti. Como é bom você ter essa conexão com Deus. E como é bom você ser cheio do Espírito Santo para identificar pessoas tolas. Sabe por quê? Porque da pessoa má e maldosa, você tem que carpir o mato, cara. Você tem que deitar o cabelo, você tem que fugir. Sabe o que você faz com as pessoas tolas da tua vida? Ame elas. Porque elas são, por incrível que pareça, puras no amor a você. Elas vão te deixar na mão. Só que o que Jesus fala? Ama e repreende. Porque Jesus repreendia Pedro. Porra, Pedro, você é um enviado de Satanás, você é uma pedra no meu caminho, Pedro. Você fala assim, Jesus não amava Pedro. Cara, Pedro, Tiago e João era a galera próxima. Eram os brother. E a maravilha de amar o tolo é que você pode repreender ele. Sabe o que eu mais amo nas pessoas ingênuas assim? Velho, elas não ficam de mal, cara. É maravilhoso isso. Ao contrário do mal, que quer matar, roubar e destruir, o tolo, mas que gosta de você, quando ele vê você na praia, fala, é Jesus, velho. Cara, é Jesus que está na praia. Cara do céu, vai, volta com o barco. Vamos encontrar Jesus. Não, tá demorando demais. Ele pula na água. Tchá. Ora, Jesus! Abraça, dá um beijo. Vamos fazer um peixinho aqui? Identifique a tolice, mas ame o tolo. Agora tem uma outra conexão que é maravilhosa, que é a conexão da sabedoria, cara. E sabe o que Deus quer que a gente faça? Que nós, tolos como nós somos, a gente evolua para a sabedoria. Porque a conexão maior do Espírito Santo com a gente é falar assim, ó, se afaste do mal, ame os tolos e conviva com os sábios. Porque tem uma outra relação que me mostra muito a conexão da sabedoria, que é a conexão de Paulo e Pedro. Porque ó, Pedro, depois dessas tolices todas, chega o dia que Pedro, de tolo, passa a ser sábio. É maravilhoso, cara. É maravilhoso isso. Eu sou apaixonado pela Bíblia, cara. Quando eu vou estudar essas coisas e falo, eu falo, que legal. É maravilhoso ler a Bíblia. Essa relação é uma relação que sempre me incomodou. Essa semana eu fui estudar a relação de novo de Pedro com Paulo. Porque Pedro, esse cara que conviveu tudo isso com Jesus, que negou, que foi tolo, que Jesus olhou para ele se converteu de novo, ele chorou, ele pregou, velho, ele foi cheio do Espírito Santo, ele pregou, milhares de almas se converteram. O cara que era zelote, que tirava a espada para cortar a orelha e matar os outros, agora ele volta para casa feliz porque ele tinha apanhado em nome de Jesus. Pedro fez uma evolução maravilhosa. Pedro foi aquela criança espiritual que no outro dia estava pregando e era o cara. De repente chega um cara chamado Paulo na vida dele. Aí Paulo tenta estabelecer conexão. E vem com umas histórias difíceis, cara, porque Pedro era o chefe da parada na época. De repente vem um cara novo com aquela história que o cara chega por último e quer sentar na janela, sabe? É Paulo, velho. Já tinha tudo passado, os caras tinham sofrido com Jesus, de repente chega Paulo, e Paulo chega querendo sentar na janela. Tem uma passagem na Bíblia que é, vamos ler toda aí, tá? Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 21, fala sobre a questão em Antioquia. Quando você vai no Google e digite lá, a questão em Antioquia. Cara, esse foi um tema tenso na história da igreja. Por quê? Porque olha o que Paulo fez. Diz a Bíblia ali, quando porém Pedro veio a Antioquia, Paulo dizendo, enfrentei ele face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago era considerado Tiago o justo. Tiago era, cara, ele e Pedrão mantinham as normas ali dos judeus em cima. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegou a galera do Tiago, Pedro se afastou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, os judeus.
Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até o Barnabé entrou na onda do Pedrão. Quando eu vi que eles não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Pedro, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como é que você pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, vou encurtar. Pedro fazia tipo, cara. Quando os judeus não estavam, ele se misturava com os gentios, comia com eles, tomava com eles, era lá. Quando chegava a galera da panelinha dele, ele largava os gentios. Com medo dos caras repreender ele. Tiago, o Justão, tudo brother, hein? Pedro, Tiago, João, tudo brother, camarada. Paulo resolve chamar a atenção de Pedro na frente de todo mundo. Velho, o que um tolo faz numa hora dessa? Te cubro de porrada, Paulo. Quem o senhorzinho acha que é para vir dar de dedo comigo? Só que sabe o que estava acontecendo já no coração de Pedro? Conexão espiritual. Pedro não era mais o mesmo Pedro. Pedro agora era um Pedro cheio do Espírito Santo. E aquele confronto faz com que Pedro mude algumas coisas. Sabe o que você tem que identificar na tua playlist? Quando existe uma playlist de confronto. Quando alguém que é muito teu amigo chega e te confronta na cara. Será que você aguentava, bicho? Alguém chegar para você e falar assim, cara, você está sendo uma pedra de tropeço aqui para nós. Se você é tolo, você larga, você chuta. Mas olha só o que aconteceu com Pedro. Entra em cena uma conexão de humildade. Porque Provérbios capítulo 9, versículo 9 diz o seguinte: instrua um homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine um homem justo, e ele aumentará o seu saber. Quando você lê as cartas de Paulo, e principalmente o livro de Atos, você vê um Pedro dando passos para trás, cara. E você vê um Paulo dando passos para frente. Você vê um homem que abandonou a tolice e que, cheio do Espírito Santo, começa a ter uma vida totalmente diferente. Até o dia que chega na Bíblia o chamado Concílio de Jerusalém. Aquela chamada de Paulo para Pedro, tipo assim, Pedro, se esperta, velho. E Paulo não seguiu a regra básica do feedback. Essa você deve saber, né? Regra de ouro do feedback. Se você vai chamar a atenção de alguém, chame a atenção no privado, no particular. Se você vai elogiar alguém, elogie na frente do maior número de pessoas possível. Paulo fez o contrário. Ele chamou a atenção de Pedro na frente de todo mundo, velho. Aí vem um concílio em Jerusalém para decidir acerca daquilo que Paulo estava falando. Olha o que diz em Atos capítulo 15, versículo 7. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não faz distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que cargas d'água? Agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre eles um jugo que nem nós conseguimos carregar. Pedro parafraseou Paulo, velho. A beleza da conexão da sabedoria, da conexão do Espírito Santo, é que ao invés de ficar bravinho, ele vai para o concílio e fala assim: eu já ouvi isso de alguém. Eu ouvi de alguém que eu estou colocando peso nesses gentios que nem eu consigo carregar. E na frente de um monte de gente, de expressão, de influência, eu lembro que lá atrás, um amigo meu me chamou a atenção na frente de todo mundo que eu estava fazendo errado. Humildemente, eu me abaixo, eu aceito.
conexão de sabedoria, cara. Sabe quando entra uma playlist estranha, mas você, ao diferente da playlist da maldade, que entra e você tem que vazar, a playlist da sabedoria entra ruim. Não é o ritmo que você gosta, não é o jeitão, mas daí que você começa assim e fala, cara do céu, está fazendo bem para mim. Se afaste do mal, ame os tolos, conviva com gente sábia, conviva com gente que vai te fazer melhor. Isso é tão maravilhoso que quando você vai adiante, começa a gerar vínculos de amor nessa relação. Olha só que maravilha. Pedro dando testemunho de Paulo. Cara, 2 Pedro, Epístola de Pedro, 3 do 14 ao 16. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para seres encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Com a sabedoria que Deus deu para ele. Olha só que maravilhoso isso. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. As cartas dele contêm algumas coisas difíceis de entender. Cara, é maravilhoso isso, eu amo isso aqui. Sabe por quê? Pedro era pescador, cara. Pedro, sabe qual que era de Pedro? Pedro era Mobral, velho. Pedro era formado em colégio público no interior. Paulo era Harvard. Paulo era Gamaliel. Paulo era romano, trilingue. Paulo é uma almofadinha que chega e quer sentar na janela, que me perseguia antes. Eu sou o cara que Deus escolheu, mas que não consigo falar direito. Que relação maravilhosa é essa? Que relação que o Evangelho causa, que aqui dentro e na igreja de Cristo não tem diferença entre as pessoas. Tem o cara que é formado em Harvard e Deus opera. Tem o cara que fala nós vai, nós voltou e Deus opera do mesmo jeito. E Pedro diz, cara, eu leio as cartas de Paulo, me dá uma bagunça na cabeça, ele escreve meio complicado, dá a impressão que é tudo igualzinho, mas ele escreve umas coisas difíceis lá. Mas eu sei uma coisa, a sabedoria que ele tem foi dada por Deus. O irmão Paulo, o nosso amado irmão Paulo. Cara, eu peço muito a Deus que me dê o espírito de Pedro. Eu peço muito a Deus que a gente se encante com jovens pregando a palavra. Que a gente se encante com o evangelho pujante em locais onde a gente não acredita que vem. De pessoas que não leem a Bíblia tanto, talvez, quanto a gente lê, mas que tocam o nosso coração. Era isso que Paulo estava vendo. Agora olhe só o outro lado. Paulo, o Harvard, o trilingue, o Bambambam, o Gamaliel. Gálatas 2, versículo 1 a 2. 14 anos depois eu subi novamente a Jerusalém. Dessa vez eu fui com Barnabé. Levei Tito comigo também. Fui para lá por causa de uma revelação. E expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Paulo, com toda a sabedoria e revelação de Deus, ele sobe, vai até os discípulos, vai até os outros que são mais influentes, expõe aquilo que ele sabe. Fica um tempo lá treinando, volta. Paulo se rebaixa, cara. Paulo não esfrega na cara dos outros título. Tanto que ele diz numa outra carta dele que tudo aquilo que eu tinha como título, tudo aquilo que eu tinha de diploma, de PhD, de MBA, eu considerei esterco. Esterco mesmo, cocô, a tradução é essa, esterco. Eu considerei isso esterco por amor a Cristo. Vínculos de amor gerado entre pessoas que identificam o playlist da sabedoria. Agora sabe quando isso só é possível? João 16:13 diz o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, ele guiará vocês a toda verdade. A conexão maior que a gente tem que ter na vida é o Espírito Santo, cara.
É o Espírito Santo tocando no nosso coração. Se você tiver que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque lá depende a tua vida. Sabe quem que a gente tem que ser cheio? Do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai chegar na nossa vida durante a segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ele vai chegar e falar assim: filho, deu para ti aqui, hein? Aqui zerou. Chega, aqui vaza agora, vai para outro lugar. Ó, não toma mais essa, não olhe mais esse, não saia com essa, não responda isso. Fuja, velho, fuja. Fuja, louco. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dizer para você assim: filho, releve as tolices, ame. É parça, meu, é amigo teu. Ele pula no mar, vai fazer peixe com você, é ele que aguenta a tua chatice também. Releve, ame, esqueça. E é o Espírito Santo que vai dizer por última: ei, que tal você andar com esses caras aí, hein? Ei, que tal você baixar um pouco a tua bola e começar a aprender com esse cara novo que eu trouxe aí na tua vida? Que tal você ler umas cartas estilo Harvard para você dar uma melhorada? Que tal você aguentar uns perrengues? Resumo, prestem atenção. Resumo. Se você tem que sair hoje com uma frase dessa mensagem: se afaste dos maus, ame os tolos, viva com os sábios e seja cheio, muito cheio do Espírito Santo. Deus abençoe. Cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, posso ouvir o teu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim. Para a liberdade me libertou. Fez caminho pra eu não poderia ir, fez caminho pra mim, por onde eu não poderia.